estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Endi e hoje nós vamos aí trabalhar com mais algumas propostas problematizando. Para a aula de hoje, anote lá o que você vai precisar: o seu caderno, lápis, caneta e borracha. Então eu vou dar um tempinho para você separar esse material e a gente já volta. E aí, separou seu material lá? Não esquece de anotar o número da aula e a data, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro problema, para a nossa primeira proposta. Então nós temos lá, as duas cartas abaixo têm números dos dois lados. A soma dos 4 números é igual a 36. A soma dos dois números da primeira carta é igual à soma dos dois números da segunda carta. Quais são os números escondidos na carta? Então vamos lá interpretar o que esse enunciado está nos dando de informação. Então a gente sabe que as duas cartas abaixo, elas têm também números no verso, tá? Então eu tenho aqui uma carta que está aparecendo pra gente é o 7, a outra é o 12, mas no verso delas também tem números, tá? A soma dos números da primeira carta é igual à soma dos números da segunda. Então o 7 somado com o número que está atrás e o 12 somado com o número que está atrás, o resultado dessas somas são iguais. Que mais? A soma dos 4 números, o 7 mais o 12 mais os dois que estão atrás, é igual a 36. Então, quais são esses números? Então, aí tem duas informações que vão nos direcionar aí para a nossa resposta dos números que estão no verso dessas cartas que estão aparecendo para vocês. Vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
E aí, conseguiu pensar quais são os números que estão no verso das cartas? Vamos observar lá, ó. Primeira informação, a soma dos 4 números é igual a 36. Então, vamos colocar aí esses números que a gente desconhece como x e y. Então, eu sei que na primeira carta eu tenho x mais 7, ou seja, o x seria o número que está no verso, né, da carta 7, e o y seria o número que está no verso da carta 12. Então, y mais 12, x mais 7, tudo isso somado dá 36. Ok? Então, o x mais 7 e o y mais 12, que é a outra informação, ó, que a soma dos números da primeira carta é igual à soma dos 2 números da segunda carta. Então, aqui é outra informação que nos foi passado. Então, eu sei que a soma de x mais 7 é igual à soma de y com 12. Então, eu sei que quanto falta... Por que eu posso observar que aqui é 18? Porque o 36 eu vou dividir ele em proporções iguais para essas duas somas. Então, vai ficar 18 para cá e 18 para cá. Então, 7 mais quanto que vai dar 18? Aí eu vou conseguir descobrir que o x vai ser 11. Agora aqui, y mais quanto que vai dar... 12 mais quanto que vai dar 18? Então, com isso, eu vou descobrir que o valor do meu y é 6. Porque o 11 mais 7 é 18 e 6 mais 12 é 18. Por essa informação aqui, ó, que a soma das duas cartas, né, vai ser valores iguais. Então, como elas são valores iguais, eu só posso jogar 18 para cada uma delas, porque a soma de todas é 36, certo? Então, nesse caso, ó, qual que vai ser o verso da minha carta 7? Vai ser o 11. E o verso da minha carta 12 vai ser o 6. Certo? Então, 7 mais 11 dá os 18, 12 mais 6 dá os 18, e 18 mais 18 dá o 36. Certo? Então, vamos lá para a nossa segunda proposta. Nas viagens de São Paulo ao Rio de Janeiro, Ana sempre variava o meio de transporte, entre carro, ônibus, trem ou avião, mas nunca voltava com o mesmo meio de transporte da ida. De quantas maneiras diferentes conseguia fazer a viagem de ida e de volta? Então, observe que aqui eu tenho 4 meios de transporte, tá? Então, ela nunca fazia a ida com o mesmo meio de transporte que ela fazia a volta. Então, de quantas maneiras ela consegue aí combinar, né, esses meios de transporte para poder fazer a sua viagem de ida e de volta? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
resolução dessa proposta vai muito da forma como você vai organizar os dados. Uma das ideias é a gente organizar esses dados num quadro. Então aqui eu tenho o meio de transporte do carro, do ônibus, do trem e do avião. Aqui tanto na linha, né, quanto na coluna, tá? Então eu posso ir de carro e voltar de carro. Como é que eu posso chamar isso? Carro e carro, né? A ida de carro e a volta de carro. A ida de carro e a volta de ônibus, CO. A ida de carro e a volta de trem, CT. E a ida de carro e a volta de avião, CA. Ok, agora eu vou para a segunda hipótese. Eu vou de ônibus e volto de carro, OC. Vou de ônibus e volto de ônibus, OO. Vou de ônibus e volto de trem, OT. E vou de ônibus e volto de avião, OA. Agora aqui, indo de trem e volto de carro. Vou de trem e volto de ônibus. Vai de trem e volta de trem. Vai de trem e volta de avião. Agora a última, vai de avião e volta de carro. Vai de avião e volta de ônibus. Vai de avião e volta de trem. Vai de avião e volta de avião. De todas essas opções, quais é as que a gente não vai poder considerar? As que estão repetidas, a volta e a ida, né? Porque ali no enunciado estava claro que ela vai de um meio de transporte e volta de outro diferente. Então, essa diagonal aqui a gente não vai poder considerar, porque são os meios de transporte que ela vai e volta com o mesmo. Então, das possibilidades, quantas sobraram? A gente tinha ali 4 por 4, ou seja, 16, mas a gente eliminou 4. Que são as que se repetem, né, o meio de ida e volta. Então, 16 menos 4 resultam em 12 possibilidades, ó, 12 maneiras de ela combinar esses meios de transporte, certo? Se você organizou de outra forma, deixa registradinho aí. Desde que você chegou nas 12 maneiras, está valendo, ok? Então, vamos lá para a nossa terceira proposta. Ela diz o seguinte: qual é o termo da sequência abaixo? Então eu tenho ali a minha sequência 77, 49, 36 e 18. E qual é o termo qual é o próximo termo dessa sequência? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir o padrão dessa sequência para determinar o próximo termo dela? Bem, se você tentou fazer adições ou subtrações ali, você viu que não conseguiu achar um padrão, né? Porque o padrão está no próprio número. Então, uma operação que a gente faz no número, com os algarismos no número, por exemplo, 7 e 7, a gente vai determinar o próximo número da sequência, o próximo termo. Outra operação que a gente faz com os algarismos desse segundo termo, com 4 e 9, a gente vai obter o terceiro termo dessa sequência, que é o 36, e assim sucessivamente. Então, observe lá, no primeiro termo, que é o 77, eu vou operar com os algarismos, que é o 7 e o 7. Então, eu vou multiplicar o 7 vezes 7, que vai me resultar no 49, que foi o segundo termo. Agora, eu tenho que seguir com a mesma operação, porque daí tem que ser um padrão, certo? Ela tem que se repetir. Então, se eu multiplicar lá o 4 com o 9, será que eu vou obter o terceiro termo daquela sequência? Eu vou obter como resposta 36, que é exatamente o terceiro termo da sequência. Agora, dando sequência, né? Então, eu tenho 36, eu vou multiplicar o 3 pelo 6, que vai me resultar no 18, que é exatamente o quarto termo da sequência. Então, agora eu já sei que tem estabelecido aí um padrão. Basta eu multiplicar os algarismos, né, desse número que está representando o termo da sequência. Então, o último termo ali que eu tenho registrado é o 18. Então, eu vou operar com esses algarismos, com 1 e com 8. Então, multiplicando 1 com 8, vou obter como termo da sequência o 8, certo? Então, o próximo termo dessa sequência é o 8, certo? E aí, conseguiu determinar esse padrão? É um padrão um pouquinho mais fora do comum, né? Porque geralmente a gente trabalha operando na sua totalidade, né? Uma operação que a gente faz com o próximo para determinar o padrão. E nesse padrão está no próprio termo da sequência, certo? Então vamos lá para a nossa próxima proposta. Nossa proposta 4. Então, caloria, né, com essa abreviação aqui de cal, é uma unidade de medida de energia, sendo utilizada para definir o valor energético dos alimentos. Quilocaloria significa, né, quilocaloria, ou seja, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias, certo? Então é só uma conversão. Quando você observa lá nas embalagens dos alimentos escrito 1kcal, ou seja, 1 quilocaloria, você pode entender como 1000 calorias, certo? Aí nós temos a seguinte situação, ó. Uma nutricionista sugeriu a Glória não consumir mais que 105 quilocalorias na sobremesa do almoço. A informação nutricional de um pacote de biscoitos recheados fornece a informação nutricional de um pacote de biscoitos recheados fornece que a quantidade de 2 biscoitos e meio possui 144 quilocalorias. Glória pode comer 2 unidades do biscoito na sobremesa sem infringir a regra sugerida pela nutricionista. É uma pergunta, tá? Será que ela pode consumir essas 2 unidades sem infringir as 105 quilocalorias, sabendo que 2 unidades e meia possuem ali 144 quilocalorias? Será que se eu tirar aquele meia unidade ali vai ultrapassar esses 105? Será que vai? Será que não vai? É esse processo que a gente vai ter que pensar aí para ajudar a Glória a calcular se ela pode comer esses 2 biscoitos de sobremesa ou não. Então eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
Então vamos lá calcular quantas quilocalorias, né, esses 2 biscoitos aí vai ter, né, em relação ao que ela precisa ou ela pode consumir. Então eu tenho ali 2 unidades e meia de biscoitos, tem quilocaloria 144. Eu quero saber 2 unidades quantas quilocalorias vai ter, certo? Então eu vou fazer aí uma proporção, né? Então se 2 e meia tem 144, 2 unidades vão ter quantas? Né? Então, multiplicando, fazendo a nossa multiplicação cruzada, 2,5 vezes x, 2,5x. Isso vai ser igual a 2 unidades vezes as 144 quilocalorias, que vai me resultar em 288 quilocalorias. Agora, o 2,5 está multiplicando o nosso x, então, passei lá dividindo. E essa divisão me resulta em 115,2 quilocalorias. Lembrando lá que ela podia consumir 104. Então, se ela consumir essas 2 unidades de biscoito como sobremesa do almoço, ela vai estar infringindo, né, a recomendação que a nutricionista repassou. Então, a resposta é: Glória pode comer 2 unidades de biscoito na sobremesa sem infringir a regra sugerida pela nutricionista? Não. Né? Se ela fizer, ela vai estar infringindo. Então, ela pode aí comer 1 unidade, né? Mas agora 2 ela já vai ultrapassar a indicação da nutricionista, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima proposta, proposta 5. Quanto tempo leva um trem de 1 km de comprimento para atravessar um túnel de 1 km de comprimento se viaja a velocidade de 1 km por minuto? Então, é um trem com 1 km de comprimento, ele está atravessando um túnel de 1 km de comprimento numa velocidade de 1 km por minuto. Então, qual é o tempo que ele leva para fazer esse trajeto? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiram terminar o tempo? Lembrando que você pode responder, né, utilizando a própria unidade ali do tempo por minuto, né? Não precisa nem fazer a conversão. Mas vamos observar aí como é que ficaria. Vamos supor que essa seja a nossa representação do trem e aqui seja o túnel do qual ele está atravessando. Então, ele vai fazer um deslocamento e aí vai dar 1 quilômetro, né? Porque é o deslocamento que ele está lá dentro do túnel e ele tem a dimensão também de 1 quilômetro, né? Esse trem, a dimensão que eu falo em comprimento, né? Não em largura. E aí ele vai ter que sair do túnel. Então, o que acontece? Ele vai deslocar 2 quilômetros, né? Então, ele está dentro do túnel, saiu do túnel, então começa a contar a partir da saída dele daqui, né? Então, o que acontece? Ele deslocou 2 quilômetros. Como ele leva 1 minuto para cada quilômetro, então a resposta é o tempo que ele leva para esse deslocamento vai ser de 2 minutos, certo? Então, se você pensou em 1 minuto, então ele não deslocou, ele ficou dentro do túnel. Então, a gente precisa fazer essa passagem. Retomando para o enunciado, ó, o enunciado diz o seguinte: quanto tempo leva um trem de 1 quilômetro para atravessar um túnel de 1 quilômetro? Então, ele precisa atravessar esse túnel, ele não pode ficar só lá dentro. Então, ele está aqui dentro do túnel, 1 quilômetro, saiu do túnel, mais 1 quilômetro. Como é 1 minuto por quilômetro, são 2 quilômetros, 2 minutos. Certo? Então, vamos lá para a nossa proposta 6. A equação em x, ou seja, em função de x, kx menos 30 é igual a 7k, com k natural, ou seja, k está representando aí um número natural. Tem solução inteira. O número de possíveis valores de k é. Então, você tem que determinar ali quais são os possíveis valores para k, de modo que essa solução seja uma solução inteira. Tá? Então, quantos são os valores? São 4 possíveis valores para k, 6 possíveis valores, 8, 10 ou 14. Importante salientar, esses não são os valores, e sim a quantidade de valores possíveis. Tá? Então, eu vou dar um tempinho aí para você pensar nessas possibilidades de valores para cá e a gente já retoma.
Então vamos lá, pensando na nossa estratégia para a solução desse problema, que são quantos possíveis valores para K. Então eu tenho aqui a minha equação, ó. K vezes x menos 30 é igual a 7K. Então o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou isolar, né, o meu valor de x. Então, ó, o x que estava aqui, ó, aqui eu já isolei, né, já passando menos 30 para lá como mais 30, já estou começando no processo de isolar o x. E agora eu passei o k. Então eu tinha aqui k vezes x igual a 7k mais 30. Então eu vou passar agora só o k, né, o x fica. O k está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Ele não divide só o 7k, ele divide tanto o 7k como também divide o 30. Ele vai dividir todo mundo que está lá no segundo membro da minha equação. 7k divididos por k, simplificando esses k, vai ficar só o 7. E aqui, 30 divididos por k, eu mantive porque eu não sei qual é o valor do k, certo? Então, quando eu estou pegando 30 e dividindo por k, eu tenho que pegar os valores de k que são divisores do 30. Ou seja, vamos pensar ali, ó, nos divisores de 30. Quais são os divisores de 30? Eu posso dividir o 30 por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30, porque o k é natural. Lembrando lá que a informação do enunciado é que o k era um número natural. Então, eu não vou poder dividir ele por um número inteiro, ou um número racional. Então, quais são os possíveis valores? Então, eu consigo dividir o 30 por 1, vai dar um número exato, vai dar um número inteiro, né, como resposta. 30 divididos por 2, o 2 é natural e também inteiro, mas se eu dividir vai dar também um número inteiro, e assim sucessivamente. Então, quantos são esses divisores de 30, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quais são os possíveis, qual é a quantidade máxima, né, de valores possíveis aí para o K? É 8. São 8 valores possíveis para K, certo? Então, quando a gente chega nessa igualdade aqui, que a gente consegue começar a pensar aí quais são os divisores, possíveis divisores, quais são os possíveis valores de K, né? Que no caso aqui a gente vai pensar nos divisores de 30, certo? Então, nossa proposta 7 diz o seguinte: um camelô comprou 30 ursinhos de pelúcia por R$165. Desejando lucrar R$75 com a venda desses ursinhos, por quanto o camelô deve vender cada um? Então, observe lá o nosso cenário. Ele comprou 30 ursinhos e o valor que ele pagou por esses 30 ursinhos foi de R$165. E ele quer lucrar com essa venda R$75. Então, tem os R$165 que foi da despesa, né, para comprar, e R$75 que ele quer lucrar com essa venda. Então, por quanto que ele deve vender cada um desses ursinhos? Vou dar um tempinho para você, a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir qual é o valor de venda de cada um desses ursinhos para poder lucrar R$75? Então, observe lá comigo. R$165 mais os 75, né? 165 que foi o valor que ele usou para comprar os ursinhos, mais os 75 de lucro, dá R$240. 165 é o custo, 75 o lucro. Então, se eu dividir esses R$240 por 30 ursinhos, vai me dar R$8 por ursinho, certo? Então, cada ursinho tem que ser vendido a R$8 para poder ter um lucro aí de R$75 no final das vendas, ó. É o valor da venda de cada ursinho, R$8, certo? Se eu fosse, né, vender ele pelo preço que eu comprei, eu pagaria 165 divididos por 30. Mas como eu quero ter o lucro, né, então eu vou colocar essa minha margem de lucro e daí dividir pelos 30 ursinhos. Então aí, cada urso deverá ser vendido por R$8, certo? Então aqui nós terminamos mais uma aula de Problematizando com a Matemática e eu te espero para a próxima aula. Até mais!